Mensagem do dia 10 de outubro de 2022. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. A vida se manifesta na Terra sob a forma de seres diversos que habitam a superfície terrestre, os oceanos, rios e lagos, assim como habitam o topo das colinas e as camadas mais profundas sob a superfície do solo. Há seres que são adaptados a viver em regiões desérticas, assim como há outros adaptados a viver em áreas inundáveis. Há os seres que vivem nas florestas, há outros que vivem no campo, assim como há os seres que vivem nas cidades. Assim sendo, não podemos deixar de perceber que a Terra é um planeta que abriga a diversidade, que oferece aos seres humanos diversas moradas possíveis, porque em cada região sua, que apresenta características únicas de temperatura, umidade e insolação, existem seres adaptados àquelas condições que permitem à espécie humana a sua sobrevivência naquela região, por mais inóspita ela pareça ser. Olhamos para a diversidade dos seres existentes no planeta, agora, com profundo respeito, pois sabemos que a sobrevivência da espécie humana no planeta está diretamente relacionada às plantas, aos animais e aos micro-organismos que conseguiram povoar o ambiente terrestre antes de a humanidade aqui surgir enquanto espécie. Todavia, enquanto a humanidade se desenvolvia em intelecto e em postura ética, muitas espécies de plantas e animais foram extintas devido à ação direta do homem sobre estes, ou devido às consequências da degradação do meio ambiente no qual eles estavam adaptados a viver. Essas situações que hoje observamos com mais atenção e cuidado, referente aos impactos causados pela humanidade, pela forma como se relaciona com o meio ambiente, de onde tira o seu sustento, assim como tira o seu supérfluo, são reflexos de um amadurecimento coletivo que guia a humanidade a pouco e pouco a compreender a relação que existe entre a sua sobrevivência e a sobrevivência dos outros seres que compartilham consigo a morada terrestre, uma vez que o planeta Terra não é apenas a morada da humanidade, mas sim a morada de toda a diversidade dos seres que ele abriga. De modo que, quando falamos que somos todos um, não utilizamos nesta expressão uma figura de linguagem. Falamos de uma realidade mais profunda, que atua na essência de cada ser vivo existente no espaço maior da criação. Atualmente, existe nas escolas espalhadas pelo mundo inteiro uma atenção às crianças direcionada a sensibilizá-las em relação aos cuidados que se deve ter para com o meio ambiente, para que a humanidade possa, no futuro, usufruir da condição de continuar sobrevivendo na superfície terrestre. Assim sendo, as crianças encontram na escola um conjunto de orientações que a sociedade na qual vivem pouco pratica, pois o conhecimento chegou aos mais velhos sem alcançar a consciência, sem tocar o seu coração. Dessa forma, as crianças aprendem na escola que não se deve poluir os rios, mas os rios que encontram em sua cidade já estão poluídos e elas não enxergam a existência de ações coletivas que demonstrem que a comunidade a qual elas representam está comprometida com ações que visem a despoluição do rio. Isso porque os caminhos que levam à destruição, à degradação, à desconstrução do que a natureza elaborou por séculos,
são rápidos e de fácil acesso. Basta deixar que a inconsciência guie os braços e a mente daqueles que se colocam como portadores desta energia. Contudo, os caminhos que levam à construção e à elaboração de um processo de regeneração e manutenção da vida em equilíbrio são caminhos árduos que somente se pode trilhar quando existe conexão entre o que o coração sente e os braços realizam, quando ambos são guiados por uma consciência em despertamento, que enxerga além do que a maioria consegue enxergar. É esta consciência em despertamento que vai descobrindo a pouco e pouco a importância que os demais seres têm para a sua vida. É ela que vai revelando as conexões existentes entre os seres, assim como revela a importância da existência da diversidade de seres no planeta, o que promove no humano o surgimento de um profundo respeito pela criação e, por consequência, pelo Criador. Observamos a natureza e com ela aprendemos sobre diversidade, para que possamos aplicar estas lições em nossas relações humanas, uma vez que a espécie humana também é rica em diversidade, em cultura, em história de vida e de sobrevivência, que se apresenta de modo particular em cada região do planeta, pois cada uma destas regiões apresenta seus desafios naturais, assim como apresenta os seus desafios sociais, como fruto da organização social que a população escolheu estabelecer para si, bem como dos valores éticos e morais que foram cultivados no decorrer do tempo da história de determinado povo. Todavia, apesar das diferenças observadas na organização dos povos, quando destacamos os indivíduos isoladamente de cada região, observamos que estes possuem valores e anseios semelhantes, pois desejam encontrar um modo de viver pacificado em sua comunidade. Desejam trabalhar com o que gostam e sabem fazer. Desejam fazer parte de um grupo no qual sejam aceitos, assim como desejam ser amados, respeitados e considerados como são. Por essa razão, e pelo que trazemos em nosso interior enquanto essência divina, podemos dizer que não há diferença que se possa enxergar no outro que seja maior do que o olhar do amor presente na consciência que se desperta. Por isso que a ideia de uma guerra é inconcebível para aqueles que se movimentam em suas existências guiados pela energia do amor. Portanto, cabe a cada um de nós educar o próprio olhar, para que possamos corrigir em nós as manifestações de intolerância, de incompreensão ou de não reconhecimento do valor do outro, pois o mundo melhor que desejamos alcançar é um espaço aberto para acolher a todos, sem distinção. É um mundo do qual não devemos deixar ninguém do lado de fora. Desta forma, comecemos a reforma pelo nosso coração, expandindo-o na direção do entendimento e do acolhimento daqueles seres e daquelas situações que ainda nos causam aversão, que ainda nos mantêm apartados, pois aqueles que hoje são reconhecidos pelo mal que pratica a humanidade são justamente aqueles que precisam ser sensibilizados pelo amor o quanto antes, pois somente o amor tem o poder de desarticular pela raiz o mal que surgiu em nome da energia do medo e da desconfiança, como consequência da negação do amor. Fiquem em paz, amados seres,
na paz que vos convida a expandir os seus corações na direção daqueles por quem sentem dificuldade em amar. Acreditem, somente o amor tem o poder de redimir todos os equívocos cometidos pela humanidade ao longo da sua trajetória sobre a Terra. Somos irmãos.